Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula a gente vai falar sobre esse assunto aqui das progressões aritméticas. Vamos imaginar que nós temos essa sequência numérica aqui, ó. Vou chamar essa sequência aqui de sequência A. E os números que vão compor essa sequência são esses aqui, ó. 4, 7, 10, 13, 16, 19 e assim vai até o infinito, beleza? Se eu pegar, por exemplo, o 7 e subtrair do 4, vai ficar como? 7 menos 4, que a gente sabe que é 3. Tudo bem? Então, 7 menos 4 vai ser 3. Se eu pegar aqui, por exemplo, do 10 e subtrair 7, vai dar a mesma coisa, né? Também 10 menos 7, 3. Se eu pegar aqui do 13 e subtrair do 10, 13 menos 10 também é 3. Então percebamos o seguinte, ó, se nós pegarmos aqui também, ó, enfim, né? Subtrairmos aqui o 19 do 16, vai ser também 3. Então notemos o seguinte, ó, que a diferença entre um termo qualquer dessa sequência e o seu antecedente vai ser sempre o mesmo, né? Essa diferença vai sempre ser 3, 3, 3, 3 e 3, certo? Outra coisa que nós podemos observar é a seguinte. Se nós pegarmos aqui, ó, três termos consecutivos, ó, por exemplo, esses três aqui, o 4, o 7 e o 10, ou poderia ser também, ó, o 10, o 13 e o 16, não importa, tá? Pegando apenas três termos consecutivos, e nós fizéssemos a seguinte experiência, olha só. Vamos pegar então esse aqui, o 4, o 7 e o 10, e vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó, o 7, nós sabemos que aqui, em relação a esses três termos aqui, ele é o termo central, não é isso? Então, se eu pegar aqui e fizer a média aritmética entre o 4 e o 10, ou seja, se eu pegar e fazer 4 mais 10 dividido por 2, isso aqui vai ficar 4 mais 10, que é 14, e 14 dividido pelo 2 é 7, ou seja, vai dar exatamente esse camaradinho aqui, ó. Será que se eu fizer a mesma coisa com os outros três termos consecutivos, sempre vai dar certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses três aqui, ó. O 13, o 16 e o 19, beleza? Bom, o termo central eu já sei que é o 16, então eu tenho que extrair a média aritmética entre o 13 e o 19. E a média aritmética entre o 13 e o 19 tem que dar 16, para esse padrão aqui funcionar. Vamos ver se vai dar certo? Então vamos lá, ó. 13 mais 19, tudo isso aqui dividido pelo 2. Então vamos somar, ó. 13 mais o 19. 3 mais 9, 12. Vai 1. Com mais 1, 2. Com mais 1, com mais 1, 3, né? Então aqui vai ficar 32 dividido pelo 2. E o 32 dividido pelo 2 é 16. Ou seja, deu o mesmo número aqui, ó. Funcionou. Isso sempre vai funcionar, certo, pessoal? No caso das progressões aritméticas, beleza? Então é o seguinte. Sempre se pegarmos três termos consecutivos, a média aritmética entre os dois termos extremos aqui, ó, vai ser sempre igual ao termo central. Beleza? Essa é uma das propriedades da progressão aritmética. Então, pessoal, o que nós podemos concluir em termos de definição? Né? Que uma progressão aritmética ela é uma sequência de números reais
em que a diferença entre o termo qualquer a partir aqui do segundo, né, e o seu antecedente é sempre o mesmo valor. É sempre constante esse valor, como no exemplo que a gente deu aqui, né? Onde a diferença entre esse menos esse deu esse. Esse menos esse deu esse, ou seja, deu sempre constante aqui essa diferença. 3, 3, 3, 3. E assim vai até o infinito. Tudo bem? Ok. Outro exemplo. Se eu pegar agora essa outra PA aqui, ó, que eu vou chamar de B. Onde eu tenha os seguintes termos, né? Menos 6, menos 1. Depois vem o 4, o 9 e assim vai até o infinito. Olha só, se eu pegar aqui e fizer subtração desse termo por esse, vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 6. Certo? Então, ó, menos 1. Aí eu tenho que menos com menos é mais. E aí 6. Menos 1 mais 6, eu sei que é mais 5. Beleza? Então aqui deu mais 5. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fazer 4 menos 1 agora, né? 4 menos 1 não, 4 menos menos 1, né? Então aqui vai ficar assim, ó. 4 menos menos 1. Então aqui vai ficar 4, menos com menos é mais 1. E 4 mais 1, 5. Então aqui de novo deu 5. Agora aqui, ó, se eu pegar e fizer 9 menos 4, então eu já sei que também é 5, né? Então perceba que aqui, ó, essas diferenças, né, entre um termo e o seu antecedente sempre deu 5, beleza? Essa constante, pessoal, que aparece aqui na progressão aritmética, ela tem um nome, tá? O nome dela é razão. Não confundir com aquela razão lá das grandezas, tá? Isso aqui é um nome que é dado para essa constante entre um termo e o seu antecedente. Então a razão aqui no caso dessa progressão aqui aritmética, eu vou representar dessa forma aqui, ó, R minúsculo, que vai ser igual a 5, beleza? Se eu pegar agora uma outra sequência, né, que eu vou chamar agora de C, vamos chamar de C agora. Essa minha sequência ela vai ser dada por 23, 20, 17, 14, e assim ela vai até o infinito. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que acontece com a razão aqui, né? Qual que é a razão dessa sequência, dessa progressão aritmética aqui, ó. Se eu pegar o termo aqui e subtrair ele do antecedente, vai ficar assim, ó. Eu vou ter então 20 menos 23. Então olha só, esse 20 aqui ele é positivo, certo? Ele é positivo. Se eu desconsiderar os sinais aqui e perguntar qual que é o maior, vamos dizer que é o número 23. Então vai prevalecer aqui no resultado um número negativo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar então o número maior e vou subtrair do 20. Então aqui vai dar 3. Quando eu colocar o 3 aqui, eu obtive que o resultado dessa operação aqui entre esses dois números inteiros deu menos 3. Então aqui a razão já não deu número positivo que nem lá em cima, né? É um número negativo. Se eu pegar, por exemplo, e fazer agora esse 17 menos o 20, vai ficar assim, ó. Vai ser o 17 menos o 20. O 17 eu sei que ele é positivo. Se eu perguntar para vocês qual que é o maior desses dois, desconsiderando os sinais, obviamente, né? Vocês vão me dizer que o maior é o 20, beleza?
Então aqui no caso o maior vai ser o 20 aqui, ó. Então vai prevalecer o sinal de menos na minha conta. E se eu fizer 20 menos 17, vai dar 3. Então aqui também de novo deu menos 3. Então percebam que a minha razão aqui nesse caso, ó, para essa progressão aritmética, nesse caso a razão é negativa, menos 3. Agora é importante, pessoal, notarmos aqui o seguinte, ó. Quando eu tenho uma progressão aritmética, como nesse caso aqui, ó, onde a razão ela é positiva, ou seja, note que o meu R aqui ele é maior que zero, né? Então eu vou dizer que essa progressão aritmética aqui ela é crescente, beleza? Então nesse caso ela é crescente. E se eu tiver uma progressão aritmética, onde o meu R aqui, ó, ele for menor que o zero, então nesse caso, obviamente, né, como aqui é menos 3, é menor que zero, então a minha progressão aritmética aqui ela vai ser decrescente. Tudo bem? Ok. Mas professor, tem casos em que ela vai ser uma progressão aritmética, né, que não seja nem crescente nem decrescente? Sim, vai ser os casos em que a progressão aritmética for constante. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma sequência, uma progressão aritmética em que os números sejam esse aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5 e vai até o infinito, beleza? Então, nesse caso, se a gente for calcular aqui a razão, não precisa nem fazer a conta, né? 5 menos 5 vai ser 0. Então aqui de novo, se eu pegar esse termo e subtrair do antecedente, de novo, 5 menos 5, 0. Então a gente percebe que a razão aqui nesse caso, ela é 0. Quando isso acontece, nós vamos dizer que essa progressão aritmética ela é constante, beleza? Ok, então na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre o termo geral de uma progressão aritmética e a gente vai aprender a calcular também os termos de uma progressão aritmética, calcular a razão em função desse termo geral que a gente vai ver na próxima aula de progressão aritmética. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.